O Naka continua aqui porque o euro está valendo menos que o dólar. Apesar de tudo isso que a gente viu, essa preocupação toda na economia americana, o euro está valendo menos que o dólar. A moeda americana se valorizou frente à moeda do mercado europeu. Isso não acontecia há 20 anos. Hoje a moeda europeia chegou a ser negociada a 99 centavos de dólar. Desde o início do ano, o euro acumula uma queda de 12%. Alguns dos principais fatores são a alta inflação lá na Europa e a incerteza no fornecimento de energia causada pela invasão russa à Ucrânia. Os economistas dizem que o cenário instável tem provocado uma fuga de investidores para os Estados Unidos, que tem feito esses aumentos agressivos na taxa de juros que o Naka nos mostrou, para tentar exatamente conter a inflação. 2 décadas que a gente não via o euro valendo menos que o dólar. O que tem feito essa moeda tão importante como o euro nesse movimento, estar neste momento e nesse movimento agora, Naka? É uma série de fatores que vão para além do noticiário mais imediato, né, da guerra ou da pandemia. Itens que aconteceram lá atrás continuam influenciando e ajudam a explicar esse cenário. Então a gente criou aqui, Márcio, uma linha do tempo desde o primeiro dia de circulação do euro como moeda no bolso dos europeus, quando substituiu ali as pesetas espanholas ou os escudos portugueses. O euro começou a vigorar como moeda de fato no comecinho de janeiro de 2002. Naquela época, um euro valia menos que o dólar. Portanto, você conseguia comprar um euro com menos de $1. Mas aí, com o passar do tempo, houve a sensação de que a União Europeia, como bloco, como ideia econômica, estava se fortalecendo. Por exemplo, em 2004, 10 países se juntaram ao bloco. Nessa época, a gente teve um momento em que a economia europeia crescia mais do que a norte-americana. Em 2006, o crescimento europeu foi de 3,2%, nos Estados Unidos, 2,8%. Esse bom momento do euro e da economia europeia acontece até 2008. Aí veio a crise do subprime lá nos Estados Unidos, do outro lado do Atlântico. A partir daí, o euro nunca mais foi o mesmo. Nessa época, chegou a custar $1,60. 1.000 euros equivaliam a $1.600. É muito caro para os norte-americanos atravessarem o Atlântico. Mas aí vieram os problemas. Subprime nos Estados Unidos e a crise começa na Europa. Porque todo esse período aqui, Márcio, a Europa, Bruxelas, os países ricos como a Alemanha, por exemplo, a França, emprestaram muito dinheiro a países menos ricos ou mais pobres do bloco europeu, como Portugal, Espanha. Você vê aquelas estradas maravilhosas nesses países, muitas foram construídas com o dinheiro de Bruxelas. Muito dinheiro foi drenado para lá. E a partir daí começa a crise europeia. A Grécia é o primeiro país a tombar e pedir resgate de Bruxelas. Depois, em 2011, Portugal também pede, assim como a Hungria. E depois, em 2012, Chipre e os bancos espanhóis pediram resgate. Aí a situação já estava completamente contrária. A economia europeia estava em recessão e os Estados Unidos continuavam a crescer mais de 2%. O gráfico continua, Márcio, na próxima tela. Quando a gente tem em 2013, outro item importantíssimo, quando a Ucrânia rejeitou o acordo para entrar oficialmente na União Europeia. Depois de 2014, uma onda nacionalista varre a Europa com vitórias importantes ou força eleitoral da UKIP no Reino Unido e a Frente Nacional na França. São forças nacionalistas contra a ideia do europeísmo defendido por Bruxelas. Em 2016, o plebiscito do Brexit e Donald Trump é eleito nos Estados Unidos. E nesse período todo, o euro vai continuando perdendo gradativamente valor. E aí a gente olha mais o noticiário recente, em 2020, o Reino Unido de fato deixa a União Europeia, Biden é eleito, vem a pandemia e aí, para terminar, vem a guerra na Ucrânia e acaba enterrando este euro que chegou a custar 1,60, agora está em $1. É claro que a pandemia e a guerra têm seu peso nessa discussão toda, mas você mostrou muito bem, vem de longe. Vem de muito longe. A explicação para esse momento. E a ideia da União Europeia como bloco, como ideia econômica, não é mais tão forte como era 20 anos atrás.